Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje trago mais um vídeo aqui para o canal, né? Mais um estudo baseados, né, nos ensinos de Santa Hildegarda. E hoje vim aqui falar um pouco sobre a nossa bile negra, né? Por que negra? A gente já possui, né, a nossa bile aqui no nosso sistema interno. Mas a Santa Hildegarda descreve o surgimento dessa bile negra. Então, nesse vídeo a gente vai aprender o que ela quer dizer com bile negra e como ela surgiu e o que ela interfere em nós, né? O que ela interfere em nós? Essa bile negra, ela é responsável por nos trazer a tristeza, por nos trazer, sabe assim, o excesso de ira, o excesso de raiva, tudo isso forma a nossa bile negra. Isso está ligado com as nossas doenças. Então, essa bile negra, ela impacta na nossa saúde física, mental, espiritual. Porque Santa Hildegarda trabalha com esses três caminhos, né? Porque nós não somos separados da nossa alma, nós não somos separados do nosso corpo e nós não somos separados do nosso espírito. Por isso que essa medicina, ela é holística, porque une esses três estados do nosso ser. Então, assim, a Santa Hildegarda, eu vou ler as palavras da santa, tá? E depois eu dou o meu pitaco. Então, assim, agora a gente vai ver como que surgiu essa bile negra, né? De que maneira que ela foi gerada, de que maneira que ela surgiu dentro de nós. Então, a santa diz assim, ó: bile e o castigo de Adão. Antes de Adão transgredir os mandamentos divinos, antes de continuar aqui, você já viu aqui no canal o episódio sobre Adão, sobre a criação de Adão? Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você olhar a riqueza que Santa Hildegarda traz. Como já disse no vídeo, eu não vi em lugar nenhum a maneira que ela traz, né, os relatos da criação de Adão e por que foi Eva a primeira a pecar e não Adão. Qual que é a consequência se fosse Adão o primeiro e não a Eva, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo para vocês depois assistirem esse episódio rico. Então a santa descreve assim: antes de Adão transgredir o mandamento divino, pelo qual agora o homem tem bile. Esta brilhava como cristal e continha em si o gosto pelas boas obras. Então aqui ela está descrevendo como que era a nossa bile, né? Antes do pecado entrar no mundo. A bile negra que agora está no homem, né? Por conta já do que Eva e Adão fizeram. Cadê? A bile negra que agora há no homem também resplandecia em seu interior como a aurora e abrigava em si o conhecimento da perfeição das boas obras, né? Aqui ela está falando da nossa bile quando ela era boa. Mas quando Adão desobedeceu, o esplendor da inocência se escureceu. Por isso que ela fala a bile negra. Os olhos com os quais antes ele via as coisas celestiais se apagaram e a bile se tornou amarga. A bile negra se tornou negra e ele se transformou em algo diferente. Foi assim que a alma contraiu a tristeza e imediatamente buscou o perdão em plena ira. Pois da tristeza nasce a ira, razão pela qual, também por culpa de nosso primeiro antecessor, né? No caso aqui, o Adão. Os homens contraíram a tristeza, a ira e tudo o que nos é prejudicial. Esse ensino da Santa Hildegarda está aqui nesse livro, ó, Causa e Cure. Aí agora ela vai falar sobre a ira e sobre a tristeza, né? Como a gente adquiriu isso, agora a gente já ficou sabendo. Agora ela vai falar o que é a ira e o que é a tristeza. Cada vez que a alma do homem sente algo prejudicial para si e para o seu corpo,
O coração, o fígado e suas veias se contraem, formando ao redor do coração como uma nuvem que o turva. É assim que o homem se entristece. E após a tristeza surge a ira. Assim, sempre que vir, ouvir ou pensar em algo que lhe cause tristeza, a névoa de tristeza que cobre o seu coração provocará um vapor quente em todos os seus humores ao redor da bile. Então, assim, a gente não trata só o nosso físico. Esses humores aqui que a santa está descrevendo é a nossa parte emocional, né? A nossa tristeza, a nossa melancolia, a nossa ira. Tudo isso impacta na nossa saúde. Olha só a qualidade rica desses ensinamentos, né? Hoje a ciência já ensina isso para nós, né? Mas Santa Edelgarda já sabia disso lá na Idade Média, através de quem? De Deus, né? Porque esse relato que ela tá dando aqui foi o próprio Deus que deu para ela através da luz vivente, que era como ela nomeava o Espírito Santo. E em todos os seus humores ao redor da bile negra, agitando-o. É assim que a ira surge silenciosamente do amargor da bile. Por que silenciosamente? Porque é um processo aqui dentro de nós. Começa aqui. A minha raiva, a minha tristeza, a minha melancolia não começa aqui fora, né? Ela começa dentro de nós. É um estado silencioso. Quando eu sei que ela faz barulho, quando eu faço aqui fora, quando eu me estresso, quando eu tô triste, quando eu me sinto irado, porque aí a gente provoca uma ação. Então aqui começa de dentro para fora. E se a pessoa não ceder à ira, mas a suportar em silêncio, a bile se acalmará. O que ela quer dizer aqui? Que quando eu tenho essas emoções, a raiva, a tristeza, a melancolia, o que é esse silêncio? É aqui fora. Se eu não ir para a ira, se eu não ir para o abatimento, né? Se eu não tiver essas emoções aqui fora, aqui no externo, se eu me conter ela dentro de mim e não deixar essas emoções aflorar, porque hoje a gente também já sabe que a ciência nos ensina que toda emoção que a gente sente aqui, a gente vai ser manifesto aqui fora. Então, se eu não tô sentindo, se eu deixar essa ira, essa raiva, essa tristeza silenciosamente dentro de mim, ela não vai se resultar aqui fora, que é o que a santa descreve, ó. A bile se acalmará. Por que a bile vai se acalmará? Porque eu me governei. Apesar de eu estar sentindo... Porque assim, vamos abrir um parênteses, a gente não é 24 horas do dia feliz, né? A gente sempre vai ter algumas dificuldades. A tristeza também faz parte de nós. Não é pra gente negar a tristeza, não é pra gente negar a nossa ira, não é pra gente negar o que a gente tá sentindo de ruim. O que a gente não pode fazer é deixar isso dominar a nossa vida. É eu e você que temos que dominar isso. E quando a gente faz esse domínio, a nossa bile se acalmará, porque ela não vai ter um gatilho para continuar funcionando na sua anormalidade. Olha só que coisa preciosa, né? Isso é conhecer a nossa estrutura interna. Continuando aqui, ó. Mas se nesse ponto a ira não foi acalmada ou se expandir, tal vapor faria a bile negra ressurgir, emitindo uma camada densa e muito escura. Então, assim, essa bile negra, a gente sempre vai ter ela dentro de nós. Mas quem que vai fazer ela ressurgir? Eu e você, né? Volto a falar, se a gente controlar isso, a gente está imune. Caso contrário, ela vai vir com força maior sobre nós. Arrasta consigo um vapor muito amargo que atravessa o cérebro do homem, causando primeiro uma enfermidade na cabeça. Depois desce até o ventre e as veias, causando convulsões intestinais e levando ao homem a uma espécie de demência.
É assim o homem que chega a uma ira tão profunda. Então aqui ela está descrevendo não essa ira, né? Essa tristeza que a gente tem assim mediana. Aqui já seria algo crônico, né? Para chegar nesse ponto. Então assim, tudo que a gente sente dentro de nós impacta a nossa estrutura interna, né? Se eu estou sentindo algo ruim, o meu corpo está recebendo disso. E aqui ela relata, ó. Pois ele se enreda mais na ira do que qualquer em outra enfermidade de loucura. E muitas vezes contrai doenças graves devido à ira. Então, assim, a importância da gente cuidar das nossas emoções, porque, assim, às vezes a gente tem esse desvio da nossa tristeza, da nossa ira, e a gente já vai querer entrar com um processo medicamentoso. A gente até pode entrar com um processo medicamentoso, mas faz sentido para você, se eu e você conhecer a gente, né, como a Santa está descrevendo aqui, se eu e você conhecer como que funcionam as nossas emoções, faz sentido que a gente tenha o nosso próprio remédio em nós, que a gente tenha o domínio, a gente tenha o governo, porque quando Deus fez o mundo, lá diz que ele deixou tudo que ele fez, as aves, os peixes, tudo que Deus criou, foi para o homem governar. Faz sentido também para você que esse governo também é de nós mesmos? Esse governo é de nós mesmos. Quando eu me governo a mim mesmo, eu estou sendo uma pessoa melhor para mim e mais saudável. Olha só, eu tenho meu próprio remédio me governando, né? Não deixando a minha bile negra no estágio crônico, alterado. Olha só, que coisa fantástica! Pois quando os humores contraídos são excitados com frequência pela bile negra, fazem-no adoecer. Se o homem não tivesse o amargor da bile negra e a escuridão da bile negra, ele sempre estaria saudável. Volto a falar, quanto mais a gente se controlar a nossa ira, a nossa raiva, a nossa tristeza, mais a gente vai entrar num estado saudável, porque quando eu me conheço, eu não fico dependendo das coisas aqui fora, né? Eu tenho meu domínio, eu domino a mim mesmo, porque eu me conheço. Agora ela vai falar aqui, ó, onde cresce a bile e a bile negra. O homem cuja bile é mais potente que sua bile negra consegue domar problemas sem ira. No entanto, aquele cuja bile negra é mais forte torna-se colérico e irracundo com facilidade. Agora ela vai dar um exemplo aqui para nós. Assim como um bom vinho se transforma em vinagre forte e ácido, a bile negra também aumenta com bons a bile, não a negra, né? A nossa bile boa. A bile também aumenta com bons alimentos e suave e diminui com os ruins. Por outro lado, a bile negra diminui com comidas boas e deliciosas e aumenta com comidas ruins, amargas e impuras, bem como os humores de diversas doenças. Por que eu quis trazer aqui sobre a bile negra? Porque Santa Edelgarda também tem remédio para a gente tratar isso, né? Então aqui, primeiro hoje, aqui nesse vídeo, eu quis trazer o que é a bile negra, como ela surgiu, o que ela causa em nós, né? A gente controla aqui as nossas emoções. Então hoje, o primeiro remédio para mim e para você é controlar as nossas emoções. Esse é um santo remédio, mais do que o que depois eu vou trazer no outro vídeo aqui, né? Porque assim, não é as coisas aqui fora que vai controlar eu. É eu que tenho que ter o domínio. Eu sou maior do que o chá que eu vou tomar. O que eu vou trazer depois nos outros vídeos pra gente tá ajudando aqui na nossa bile negra, ele é só um tiquinho assim. O restante, o maior, é nós mesmos, né? E acima de nós, a nossa comunhão com Deus. Assim como um bom vinho se transforma em vinagre forte e ácido, a bile negra também aumenta com bons alimentos suaves. Aqui eu já tinha falado. Quando a pessoa fica com o rosto vermelho ao se irritar, por isso ocorre porque o seu sangue ferve devido à bile e chega à face nesse estado gerado por sua cólera súbita. No entanto, a sua ira é rapidamente controlada com qualquer fervor que logo se dissipa.
e essa ira não causa grandes danos nem resseca o seu interior. Além disso, como não busca vingança, a ira geralmente passa sem deixar marcas. Por outro lado, quem fica com o rosto pálido ao se enfurecer, sua ira é tão intensa por ter excitado dentro de si a bile negra. Lembra? A bile negra está aqui. Se eu excitar ela, ela vai gerar o meu estado doente. Se eu não alterar ela, ela vai ficar ali sem ter assim poder sobre mim, porque eu tô controlando, sabe? Como quando você toma um remédio para controlar isso, a pressão, sua diabetes, assim também a gente tem um remédio aqui que a gente precisa controlar, que é o nosso estado interno, que é onde vai ter essas disfunções, né, no nosso emocional, que vai resultar na nossa saúde. Em vez disso, os seus humores se agitarão lentamente, de modo que isso o esfria. Suas forças se esgotam e se enfraquece, e assim o seu rosto se empalidece, ocultando a ira. Nesse momento, surge um desejo insano de vingança cruel que persiste até que ele não seja mais capaz de conter a vingança exigida por sua ira. Vou abrir um parênteses aqui. Quando você conhece alguém, e se esse alguém é você, faz sentido que quando a pessoa está exaltada, está numa ira extrema, nada controla ela, qual que é a vontade, qual que é o gesto, qual que é o movimento dessa pessoa? É continuar aquele estado agitado, aquele estado de ira que ela às vezes faz ela fazer coisas que não fazia se ela estivesse no estado de vigilância, se ela estivesse no estágio de domínio de si. Quando a pessoa tá irada, quando a pessoa tá melancólica, ela faz coisas que ela não faria em sã consciência. Só que assim, depois que a gente faz essas coisas, a gente consegue melhorar? Não, porque a gente já fez. Mas a boa nova é que a gente pode sim se controlar para voltar no estado de si, né? Num estado de vigilância de nós mesmos. É assim que a gente domina a nossa ira e a nossa raiva. Não é o outro que vai dominar por mim, né? É eu e você que temos que fazer. E nem Deus vai fazer isso por nós. Porque assim, Deus deixa eu e você livre, né? Então a gente é livre também para isso. Então, assim, o domínio de si vai ajudar na nossa bile negra. Então, hoje eu quis trazer primeiro esse vídeo aqui para falar sobre a bile negra, como ela afeta a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, né? E eu vou trazer no próximo vídeo, nos próximos vídeos, remédios naturais de Santa Hildegarda, para também a gente deixando a nossa bile negra mais amena, mais quietinha, tendo domínio. Mas volto a falar, não adianta nada eu fazer aquele remédio da Santa Hildegarda se eu aqui não dominar a minha bile, se eu aqui não dominar a minha raiva, a minha tristeza, a minha melancolia. Se eu não tiver esse domínio, nada que eu tomar vai me ajudar. Pode até dar uma acalmada, mas vai ser algo assim que vai só no momento. Depois eu volto naquele estado, porque é dentro de nós que a gente precisa ter esse domínio, esse governo de si. Então, no vídeo de hoje, era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham ficado encantados aqui, né, com essa aula, com esses ensinos aqui de Santa Hildegarda de Bindi, que assim, é uma santa fantástica, né? É uma santa tão necessária para trazer para nossa atualidade e para a gente fazer disso também um caminho de cura para nossa vida. Então, muito obrigada por você estar aqui, que Santa Hildegarda continue também iluminando o teu caminho, o meu caminho e a de nós todos. Um beijo no seu coração e até o próximo.